Voltamos a estar consigo para mais um Bíblia Fala, neste início de semana. Nós vamos, a partir de hoje, de alguma forma, conversar com Pedro Esteves sobre uma outra temática. Já tínhamos dito isto no último programa da semana passada. Ficou então marcado que nós iríamos escolher um outro tema, não dissemos qual. Escolhemos falar da terceira pessoa de Deus, do Espírito Santo. Ao longo de algumas semanas, para não dizer alguns meses, 2, 3 meses, iremos falar da terceira pessoa de Deus, o Espírito Santo. E será provavelmente muito agradável para si e para nós, obviamente, podermos recordar aquilo que o Espírito Santo fez, está a fazer e vai continuar a fazer por cada um de nós. Antes de nós podermos conversar sobre este assunto com o Pedro Esteves, eu gostava que convidá-lo a si a abrir a sua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Capítulo 1 de 2 de Pedro, versículos 19 e 21, diz o seguinte: E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Pedro, obrigado mais uma vez por estares connosco. Hoje estamos num novo formato. Vamos dar também a possibilidade de todos os nossos ouvintes e todos aqueles que estão a ver-nos pelo Facebook poderem conhecer-nos também, não é só ouvir as nossas vozes. Mas vou colocar-te esta pergunta sobre esta nova temática. Podemos dizer que o Espírito Santo está, no fundo, na origem da própria mensagem que está inscrita na Bíblia? Sim, eu acho que, respondendo já diretamente, essa é uma afirmação que, segundo o que a Bíblia revela, nós podemos fazer claramente. É muito interessante podermos falar sobre o Espírito Santo no contexto de uma rubrica e de um programa a que nós chamamos a Bíblia Fala. Porque a Bíblia fala e o revelador dessa mensagem é o Espírito Santo. Eu talvez começasse por dizer o seguinte: nós, e teremos a oportunidade de falar mais em detalhe sobre isso ao longo das próximas semanas, mas é uma evidência da Escritura, da Bíblia, de que o Espírito Santo é Deus. E Deus apresenta-se ao longo de toda a mensagem bíblica como um ser de relacionamento. Deus, aliás, criou o ser humano para a relação. A própria descrição, tanto quanto é possível o ser humano entender, porque Deus é em si mesmo um mistério, porque a sua essência divina ultrapassa a capacidade de compreensão dos homens, mas a verdade é esta: a Bíblia revela Deus como um ser plural. Ou seja, o próprio Deus é um ser relacional. Por isso é que ele se apresenta como, e se revela a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus muito pessoal. Portanto, é um Deus pessoal e relacional. Quer dizer, Deus é tão relacional que ele próprio não se apresenta ou não se revela na palavra de Deus como um ser com a singularidade ou a individualidade. Ele apresenta-se como um Deus único, há um só Deus, mas esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, como eu disse, o objetivo desta introdução não é para entrar já propriamente nesta questão mais ontológica, como se diz, sobre a essência de Deus, mas para dizer que Deus é tão relacional que Ele próprio vive essa pluralidade e é isso que justifica ou que nos permite entender que Deus criou seres que estão à sua volta. A Bíblia revela que Deus tem, desde logo, os anjos, miríades, portanto, milhões e milhões de anjos que estão organizados nas cortes celestiais, e Deus tem seres que criou na Terra, e o primeiro entre eles, o ser humano. Deus quer relacionar-se com o ser humano. Porquê é que isto é tão importante compreender isto neste contexto para responder à tua pergunta? Porque se Deus é um ser relacional, Deus quer e tem que se revelar. É isto que, aliás, que a Bíblia revela desde o princípio. O que é que tem mudado ao longo da história, ao longo do tempo em que Deus está em relação com os seres humanos? É os meios ou as formas dessa revelação. Nós sabemos que no princípio Deus relacionava-se de uma forma direta com os primeiros seres humanos, Adão e Eva, segundo o relato bíblico, mas mesmo depois, ao longo de toda a história dos patriarcas de Israel, nós vamos vendo que Deus foi-se revelando, portanto, que é o mesmo que dizer que Deus se desvenda a si próprio. Se quisermos que Deus se mostra ou que Deus se manifesta,
Portanto, a revelação é um meio de relacionamento. Aliás, há um interesse total em Deus ser conhecido entre os homens. É isso. Deus quer ser conhecido. Deus criou-nos para um relacionamento muito, se quisermos, direto e estreito com Ele. Como esse relacionamento foi interrompido, Deus teve que encontrar ao longo do tempo outras formas, se quisermos, de relacionamento. Nota que o texto que tu leste do apóstolo Pedro diz precisamente, ou refere-se a um tipo, não é o único, mas a um tipo de relacionamento específico, que é a profecia. E nós sabemos que, particularmente ao longo do Antigo Testamento, mas naturalmente também no tempo da Igreja e do Novo Testamento, Deus escolheu profetas. Então podemos dizer que os profetas eram um meio de revelação especial em que Deus se revelava, vamos dizer assim, de forma muito aberta, franca, quase direta com esses homens ou mulheres, também tivemos na própria Bíblia mulheres com esse dom profético. Portanto, Deus revelou-se a essas pessoas e depois elas o que é que faziam? Revelavam Deus a um grupo maior, fosse o povo de Israel, fosse até a povos que não eram propriamente o povo escolhido, mas a outros povos, outras nações, como vimos em Nínive, por exemplo, ou à Igreja de Cristo, não é? O profeta transmite essa mensagem. Então, como é que vamos chegar aqui ao Espírito Santo? É que a grande forma, a forma por excelência de revelação de Deus aos seres humanos é a palavra de Deus, a palavra escrita. E essa palavra, o que o profeta Pedro, porque ele também foi profeta, e o que a Bíblia revela em toda a sua extensão, é que Deus escolheu o Espírito Santo como sendo o revelador. Então, fazendo aqui um pequeno resumo do que estamos a dizer, se Deus se quer revelar e está a tentar comunicar-se e revelar-se ao ser humano desde o princípio, Ele escolheu e tem usado diversas formas para fazer essa revelação, e a palavra de Deus, escrita e transmitida pelos apóstolos, pelos profetas, foi-lhes comunicada pelo Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse uma espécie de anunciador desses tais mistérios divinos, o revelador, aquele que desvenda aquilo que não era conhecido. E essa revelação, de alguma forma, é algo que nós estamos, de alguma maneira, enormemente limitados, não é? Porque não conhecemos para além daquilo que vemos. Sim, não há dúvida. Portanto, essa limitação quase diríamos que é a realidade da condição humana. Estamos muito separados do nosso Criador. Há famosos textos da Bíblia que dizem, por exemplo, não é? O profeta Isaías, não é? Que diz que há um fosso enorme, é Deus que diz através do profeta, há um abismo que separa de vocês, não é? Esse abismo são os vossos pecados. Precisamente esse abismo no relacionamento significa que é necessária uma ponte de comunicação. É no fundo é isso que nós chamamos revelação. E o Espírito Santo, ao comunicar a vontade de Deus, no fundo, ao tornar Deus e a vontade de Deus conhecida aos homens, ele torna-se como uma espécie de ponte, desde logo, que está entre nós e Deus, sendo ele Deus na sua relação conosco, em nós, mas neste caso especialmente aos profetas e apóstolos. Por isso, quando nós lemos na Bíblia, o que é que nós encontramos? Uma revelação da parte de Deus. Sendo o Espírito Santo aquele que é a parte relacional neste momento de Deus para connosco. É essencialmente através do Espírito Santo que Deus se está a relacionar connosco, e foi seguramente através dele, como dizia o apóstolo Pedro, que os profetas entenderam, refletiram e receberam a revelação da parte de Deus. Obrigado, Pedro, por esta explicação, por esta conversa que tivemos em torno da terceira pessoa de Deus, o Espírito Santo. Nós iremos voltar amanhã com este tema, porque, como lhe disse no início, nós iremos partir aos pedacinhos tudo aquilo que a Bíblia nos pode oferecer sobre esta temática. Já sabe que o Bíblia Fala passa sempre aqui na RCS neste horário, depois mais tarde em repetição passa no final da tarde, poderá assistir também ou poderá ouvir na RCS esta mesma rubrica, ou então poderá ver-nos quando quiser através do Facebook em Rádio RCS. Tenha um ótimo dia, nós voltamos amanhã.